Olá, meu irmão, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus. Meus queridos, esse vídeo, se você ficar até o final do vídeo, você, de uma vez por todas, você vai entender como que funciona a Bíblia, não é? Olha, tudo que eu vou falar aqui, nada tem a ver com o nosso Criador. Nada tem a ver com acreditar ou não no Criador. Mas eu só quero que você entenda que ao longo do tempo, ao longo dos anos, para quem gosta de estudar a Bíblia e prestar atenção nos pormenores da palavra, deixe de lado a sua crença, não é? Na etimologia, na teologia, nesse monte de logia aí. Deixe de lado. Eu só gostaria que você prestasse atenção nos detalhes. A Bíblia tem detalhes. E você passa a entender a palavra a partir do momento que você começa a estudar, prestando atenção no detalhe. Sabe qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar a você que por que diabo, Satanás, como ser espiritual, ele não existe. Quando você vê essa serpente do jardim, muitos teólogos, muitos estudiosos inteligentes da Bíblia, eles falam que essa serpente era o diabo, era o Satanás. E tem mais duas passagens na Bíblia que eles usam e diz para você que também é o Satanás, o diabo. É Isaías 14 e Ezequiel 28. Eu vou usar o Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, para provar para você que essa serpente aqui do Éden não era, não é e nunca será o Satanás pretendido pelos religiosos. Preste atenção a partir de agora, mas aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o trabalho, além de deixar na área dos comentários aí o seu comentário, tá bom? Se o seu comentário for bom, perfeito, eu vou fixar, tá? Lá no topo. Se você me criticar, me chamar disso, daquilo, não tem problema nenhum. Eu não vou remover o seu comentário aqui da plataforma, não. Tá bom? Porque isso é até bom, nos ajuda a melhorar muito mais. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo 15 ao 17. Eu estou com minha Bíblia aqui do meu lado, aberta. Gênesis 2, 15 ao 17. Olha o que fala aqui. O Senhor Deus, ele tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Em outros lugares, fala que o jardim foi colocado no Éden. Significa que jardim não tinha o nome de Éden. O lugar que o jardim foi colocado, sim. Já aqui no versículo 15 do capítulo 2, fala que jardim do. Mas em outro lugar fala jardim no. Ou seja, do e no é diferente. Não é? Verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. A continuação do versículo 16 está no versículo 17, porque livremente, vírgula. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Não é isso que está escrito? Certamente morrerás. No verso 17, esse certamente morrerás, isso que está no capítulo 2,
é antes de Eva ser criada. Antes de Eva ser criada, esse certamente morrerás já existia. Eva é criada a partir do versículo 18. Não é? Agora preste atenção no detalhe. Gênesis 3:1. Preste atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Ela estava inserida quando Deus criou todos os animais. A serpente também era um animal, só que diferenciado. Por quê? Era o mais astuto, não era a mais. Seria no substantivo, seria feminino. Mas aqui o mais astuto e não a mais astuta. Então serpente não era fêmea. O gênero dela era masculino, não era feminino. Ainda que o nome serpente, ela não tem gênero, nem masculino e nem feminino. Então você não poderia dizer que era Satanás, ser maligno. Quando fala Satanás ser maligno, tem gênero, masculino. Maligna, o gênero é feminino. Mas aqui, essa serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O gênero era masculino. Ainda que serpente dá uma impressão que o gênero é feminino. Mas serpente é como se você falasse o verbo amor, que não tem gênero. Ele pode ser o amor, ele pode ser exercido tanto no masculino como no feminino. Essa serpente aqui não tem gênero. Presta atenção. Era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Epa. Essa serpente, dentre todos os animais do campo, era a mais inteligente, a mais astuta. Não pode ser Satanás, não pode ser diabo, porque aqui foi Deus que fez ela. Como todos os animais do campo, diferente dos outros. Opa, tem uma coisa aqui. Esta referência à mulher, esta diz a mulher, a serpente. Olha como que a Bíblia é. Não é este com gênero feminino, masculino. Aqui está falando esta. Agora já tem gênero. Mas o gênero aqui em cima era masculino. E agora o gênero já é feminino. Você está vendo que não podia ser uma coisa qualquer, porque ela tem dois gêneros. Então, não poderia ser o diabo, a não ser que seja trans. Você sabe o que eu quero dizer. Esta, o gênero feminino, disse a mulher. E esta é referência à serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Como que a serpente sabia disso? Como que a serpente repetiu uma palavra que Deus tinha falado com o homem? Não era com a mulher. Prestou atenção? Que essa pergunta aqui é uma referência a uma coisa que foi falada antes da mulher ser criada? Aí Eva respondeu o quê? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela não tinha sido criada por Deus ainda. E a serpente, no versículo 1,
do capítulo 3, fala que Deus que tinha feito a serpente. Então não pode ser Satanás, não pode ser diabo. Aí, a mulher disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas, advérbio, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele vocês podem tocar, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus diz: certamente morrerás. A serpente, que presenciou toda a criação, inclusive ela foi criada pelo próprio Deus, ela diz: certamente vocês não vão morrer. Beleza. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe. Agora preste atenção no versículo 5, para desmistificar a sua mente. Mudar a sua mente com relação a isso que foi ensinado durante muito tempo. Preste atenção. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comer desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão, esse sereis é um verbo transitivo, né? Possessivo do plural. Sereis, ela está falando, esse porque sereis? Adão e Eva, é duas pessoas, por isso o verbo possessivo do plural. Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. De onde foi tirada essa palavra que a serpente usou com Eva? Quem que mostrou essa palavra para a serpente? Quem era essa serpente, queridos? Diabo não era. Satanás não era. A Bíblia diz que era um animal muito inteligente, mais do que todos os outros, mas a Bíblia fala animal. Aí muita gente fala cobra. Querido, serpente não quer dizer cobra. Víbora são espécie. Cobra, serpente, tem na Bíblia referências à serpente como dragão, que cospe fogo pelo nariz. Isso aqui, segundo a cultura do próprio judeu, essa serpente poderia representar muitas coisas, inclusive um pensamento mau. Agora, versículo 5 de Gênesis 3. Ela falou: Deus sabe que no dia que vocês comer desse fruto, os outros olhos vão se abrir e vocês vão ser como ele, conhecendo o bem e o mal. De onde a serpente tirou isso? Como que os religiosos falam que essa serpente era o diabo se ela falou a verdade? Ela mentiu? Não. Por que ela não mentiu? Olha, Gênesis 3 e 22. Então disse o Senhor Deus, e isso depois da transgressão, da desobediência. Aí Deus lá no alto, na sua morada, ele disse assim, ó: então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que a serpente disse a Eva? Ela mentiu? Não. Mas não era para ela mentir? Se ela fosse Satanás diabo, ela seria, ou ele, o pai da mentira. Não é? João 8,44 não diz que o diabo é o pai da mentira porque ele mente desde o princípio? Mas quem diz que essa referência é a serpente lá do Éden? Não pode ser, porque a serpente não mentiu. Agora, é interessante que no versículo 5, ela faz uma afirmação. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela fez uma afirmação, ela não fez uma pergunta no versículo 5. Mas isso não era para ser mentira? Porque se essa serpente lá do Éden fosse diabo, Satanás,
Ela não poderia ter falado a verdade, tinha que ser mentira. Mas ela não falou mentira. Ela falou a verdade, porque o próprio Deus, aqui no versículo 22 do capítulo 3, diz isso lá na eternidade, após a desobediência. Agora, o diabo não é o pai da mentira, segundo alguns dizem. Então ela perguntou uma coisa que ela mesma tinha a resposta. A serpente tinha a resposta. E se essa serpente, como não tem gênero, e se fosse, então, a consciência humana? E se fosse um pensamento negativo? E se essa serpente foi a natureza carnal? Aí você, claro, que me perguntaria, mas não está dizendo no capítulo 3, versículo 1, que era um animal? Como que pode ser a serpente? Como que pode ser um pensamento, um raciocínio, um desejo, uma vontade humana? Deixa eu te falar uma coisa para você. Você já leu 1 Coríntios capítulo 15? Onde Paulo falou que a natureza carnal, ela pode ser um corpo carnal, um corpo animal? E se essa serpente estivesse tratando do corpo pecaminoso, do corpo pecador, da consciência pecadora e do pensamento pecador? Mas foi Deus que fez, não foi? E se a natureza humana, ela é muito inteligente e ela foi considerada como mais inteligente, mais astuto do que os outros animais? Quem sabe essa serpente poderia ser a mesma consciência humana que o ser humano tem para tomar decisões. O ser humano toma decisões para mal e para bem. O ser humano, ele tem o poder, ele tem um raciocínio, ele tem o poder. Você sabe que a memória humana, você sabe que ela é feita de páginas, não é? Ela é seletiva. E se essa seletividade tivesse em jogo ali na hora da escolha? Agora olha que interessante. Essa serpente perguntou uma coisa que ela mesma tinha resposta. E segundo o que ela falou no versículo 5 do capítulo 3, aqui no versículo 22, ela pergunta uma coisa que ela mesma tinha resposta, ela sabia o que Deus sabia. Porque o que ela falou para Eva é o que Deus repetiu lá no versículo 22. Estranho, não? Não é? Queridos, na cultura dos povos antigos, eles já pegavam objetos, por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui para você, ó. Eu mandei fazer isso aqui para mim, ó. Ó. Mandei fazer, meu filho mexe com a oficina e pintou. Isso aqui é gesso. Quem olha assim, vai dizer o quê? É São Jorge, não é? Mas veja bem se é São Jorge, ó. Cadê a serpente de São Jorge? Tá vendo essa couraça aqui? Tá vendo? Isto aqui na cabeça do cavalo, tá vendo? Essa lança aqui, tá vendo essa couraça no cavalo? Tá vendo essa couraça do cavalo? Isso aqui, ó, é um perfil, a figura de um soldado romano da época do juízo de Deus contra Israel. Mas quem olha em primeira mão vai falar que isso aqui é São Jorge. Mas o São Jorge da cultura, não é? A espada dele está para baixo, enfiada na serpente. E eu recebi um monte de crítica sobre esta figura aqui, que eu estava colocando ela em alguns vídeos.
Ó, tá vendo a couraça? Isso aqui é a figura de um soldado romano lutando na guerra do ano 70, quando Israel foi invadido pelo exército romano, tendo o general Tito. Tá vendo esse homem aqui? É assim que o general Tito se comportava quando ele comandava o seu exército contra Israel. Mas muita gente pega isso como a figura de São Jorge. A mesma coisa que a serpente. A serpente ali, ela não poderia não ser um ser do jeito que a religião pensa. Por quê? Essa serpente, ela não mentiu. Isso é o que o próprio Deus já sabia. A serpente não era Satanás. E aqui, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis, está a prova. Primeiro, que esse animal foi criado por Deus. Era mais inteligente do que os outros. Segundo, essa serpente não era mentirosa. Ela tinha na consciência dela que Deus falaria aquilo com Eva, com Adão. Adão passou para Eva, porque quando Deus falou isso com Adão, Eva não tinha sido criada ainda, mas Eva com certeza sabia porque Adão tinha passado para ela. Agora, a serpente sabia disso primeiro do que Adão e Eva. Você entendeu isso? Você entendeu isso? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. É até difícil a gente interpretar isso aqui como um pensamento mau, né? Como a consciência ou a natureza, porque é um animal do campo. O problema é que esse animal, ele fala, ele conversa. Poderia ser isso aqui, ó. A natureza carnal, humana, ou a natureza humana carnal. Por que fala campo? Será que está falando sobre o campo dos pensamentos? Será que está falando o campo dos sonhos? O campo das realizações e não o campo mato, grama? Será que esse campo é uma referência a todas as páginas seletivas da nossa memória? Eu acho que é preciso estudar mais um pouquinho, né? Era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Se você sempre disse que o diabo, Satanás, era a serpente lá do Éden, tira isso de vez da sua mente, porque não era. Porque essa serpente aqui, ela falou a verdade. Ela não mentiu. Ela só disse aquilo que estava no coração e na mente de Deus. Deus te abençoe. E deixa aí nos comentários o que você achou. Dê a sua opinião. E eu agradeço de todo o coração. Tchau.